seu novo dia. Deus esteja conosco, amados irmãos em Cristo. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade em que o Pai nos traz e nos faz congregar em seu nome. Assim, então, pela vontade de Deus, eu peço que os irmãos se coloquem de pé para que façamos a abertura da reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa vontade, declaro aberta a nossa reunião espiritual da noite de hoje. Que o Senhor nos ampare, nos oriente e nos ilumine, nos dando os seus pensamentos, o seu discernimento e a sua manifestação. Que assim seja. Amém. Amém. Vamos, pela vontade de Deus, cantar o hino da obediência. Nossas canções
nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós vivemos para vós. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Como vinha dizendo, é motivo sempre de darmos graças a Deus todas as oportunidades em que o Pai, na sua infinita sabedoria e por sua misericórdia, nos traz e nos faz congregar em seu nome. Assim, nós reconhecemos que nós não estamos aqui pela nossa vontade pessoal, nem pela nossa vontade individual, mas por essa vontade de Deus, que é todo amor, que nos separou, nos predestinou, segundo a sua vontade, para que hoje estivéssemos aqui reunidos para trabalhar pela igreja e trabalhar pelo nosso desenvolvimento, nosso crescimento espiritual. Porque é necessário, meus irmãos, que nós nos esforcemos na prática da obediência a Deus. Assim como nós nos esforçamos no nosso dia a dia para qualquer empreendimento material que nós formos fazer, assim também, se nós queremos evoluir espiritualmente, precisamos nos dedicar a conhecer e praticar a santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Mas eu não quero me estender muito hoje, porque nós temos dois irmãos para falar além de mim. Pela vontade de Deus, eu passo a palavra então para o irmão Guilherme e depois ele passa para o irmão Marco. Pela vontade de Deus. Que Deus esteja conosco. Que Deus esteja conosco, queridos irmãos em Cristo. Como o irmão Fernando já vinha falando, nós damos graças a Deus por estarmos então mais uma vez reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme nós sabemos, reunir em nome é por sua vontade, né? Pela vontade de Deus. Reunidos pela vontade de Deus porque nós sabemos, como o irmão também falou, que nós não estamos reunidos pela nossa vontade pessoal ou pela nossa vontade individual. Assim, porque foi essa a vontade de Deus. Nós fomos então ordenados a estarmos aqui hoje, né? Não foi opção de ninguém, não foi por convite de ninguém. Foi porque o Senhor nos ordenou a estarmos aqui. E nos ordenou desde antes da fundação do mundo. Então, desde antes que Ele criasse esse mundo, Ele já havia predeterminado quem estaria aqui, né? Ninguém mais e ninguém menos, exatamente esses que aqui estão. Então, vamos aproveitar esses momentos para, como o irmão Fernando falou, trabalhar, né? Trabalhar pelo desenvolvimento espiritual individualmente e também por toda essa nossa comunidade cristã primitiva. E como que nós trabalhamos, né, nessa reunião? Orando para aqueles que forem falar, para que eles falem com sabedoria, né, para que não falem sobre si mesmos, falem somente sobre essa doutrina. Assim diz o professor Gatti no tema inteligência. Simplesmente, todos os que pregam a si mesmos e os que pregam doutrinas de homens ou dos espíritos são falsos. Não sigais nem doutrinas de homens, nem doutrinas de espíritos, disse o Salvador. E os apóstolos declararam que não há senão uma só doutrina, um só Cristo, um só Salvador e um só Deus. E a todos nós que vamos ouvir essa noite, que o Senhor nos dê o seu discernimento, nos dê a compreensão, nos dê a inteligência, né, para que nós possamos entender tudo aquilo que está sendo dito. Porque para que nós possamos praticar essa doutrina, que nós sabemos que é uma doutrina prática, né, primeiro, antes de praticar, a gente precisa conhecer essa doutrina. Né? Depois que nós conhecemos as bases dessa doutrina, as bases que sustentam, né, nós colocamos então em prática aquilo que nós aprendemos. Seguimos então esse caminho de prática, sempre em ascensão no conhecimento, sempre buscando conhecer mais. Nós não podemos nos limitar, né? O que eu sei agora está bom. Não, nós sempre temos que buscar e buscar cada vez mais. E um dos conhecimentos que é basilar na doutrina, nessa nossa evolução espiritual, é o da reencarnação.
E é sobre esse assunto que eu, pela vontade de Deus, eu vou abordar na noite de hoje. E dentre as diferenças que tem a doutrina da obediência a Deus e as religiões que são ditas cristãs, né, uma das maiores diferenças é a reencarnação. Se os irmãos conversarem com qualquer pessoa que seja de uma religião, católico, evangélico, qualquer um, que perguntar se a pessoa realmente frequenta a igreja católica, eles não acreditam em reencarnação. É um dos pontos também chaves para eles, né? Elas geralmente seguem aquilo que elas ouvem na igreja, ou que o pastor falou para elas, ou que o padre falou para elas. Assim é. E para as religiões elas sustentarem esse argumento de que não existe a reencarnação, então elas vão utilizar diversos conceitos, né? Que para eles faz sentido. Naquela situação que eles estão, naquela evolução espiritual que eles estão, aquilo ali pode fazer sentido, mas para nós, aquilo ali já não faz mais sentido, né? Aquilo já não tem mais lógica para nós. Não tem mais lógica porque nós podemos refutar essas informações que eles nos dão, essas explicações que eles dão para a não existência da reencarnação, com base na doutrina, com base naquilo que Jesus Cristo falou, com base naquilo que os apóstolos, pela vontade de Deus, falaram, com base naquilo que o professor Gart nos ensinou, nós conseguimos refutar, então, essa ideia de que a reencarnação não existe, né? E esse conhecimento, como nós sabemos, é somente do Cristo no nosso interno. Então nós, pela vontade, pela misericórdia de Deus, alcançamos então um outro patamar espiritual. Pela prática, pela misericórdia de Deus, sempre, né? Então, nesse patamar nós buscamos enxergar a doutrina de uma forma mais espiritualizada, né? Menos material. Nós buscamos ler a Bíblia, ler os Evangelhos, ler o livro do professor de uma forma espiritualizada, não buscando ver o lado material das coisas, mas o lado espiritual, né? Porque a doutrina, ela é uma doutrina espiritual, não é uma doutrina da matéria. E aí o professor Gatti escreve um capítulo inteiro no livro As Duas Grandes Leis Espirituais, que o nome é Provas Evangélicas da Reencarnação. Na primeira parte. É o capítulo 3. Então, lá no capítulo 3, começa... Na página 23 começa. E é um capítulo muito bom para que nós possamos começar a entender isso. Se nós ainda temos dúvida a respeito desse tema da reencarnação, se nós buscarmos entender no sentido espiritual, então esse capítulo ele faz total sentido para nós, né? Mas, para alguém que ainda está numa religião, católico, evangélico, se a gente falar sobre esses temas que o professor Gatti aborda nesse capítulo, para aquela pessoa talvez não faça sentido. Ela vai dizer que eu estou mentindo, vai dizer que eu não sei de nada. Por quê? Porque é a etapa espiritual que aquela pessoa está passando, né? Mas para nós, graças a Deus, aquilo ali já faz sentido. Porque para uma pessoa que está numa religião, geralmente ela não crê numa vida espiritual, ela só crê nessa matéria, ou ela não crê numa vida após a morte, né? Depois que a gente desencarna do plano físico, ela acredita que não existe mais nada depois daquilo ali. Então, para quem acredita dessa forma, esse capítulo do livro realmente não vai fazer sentido, né? Essas palavras, por mais claras que elas possam parecer para nós lemos, nós entendemos, pela vontade de Deus, é claro. Nós entendemos. Mas para aquela pessoa que não encara dessa forma, ela não vai compreender. E, como eu falei, está tudo certo, irmãos. Porque foi aquela situação que o Senhor colocou aquela pessoa, né? Não tem nada de errado. Nós queríamos que todos entendessem, né? Essa era a vontade, que a gente pudesse abrir a cabeça de todo mundo no universo e colocar a doutrina dentro. Só que não é assim que o Senhor criou o seu plano. Então, cada um a seu tempo. Se Deus colocou aquela pessoa naquela situação evolutiva, é aquela situação que aquela pessoa tem que estar. A gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para poder passar a doutrina para ela, mas não necessariamente é o tempo dela. Então, voltando ali ao tema da reencarnação. O professor Gatti nos esclarece no livro, pela vontade de Deus, que esse vocábulo, reencarnação, é um vocábulo moderno, né? Na época lá de Jesus, essa palavra exatamente reencarnação não existia. Era uma outra palavra que era utilizada. Nos diz assim, devemos esclarecer que no tempo de Jesus, o vocábulo reencarnação não era conhecido com este nome modernista, diríamos assim, mas com o nome de ressurreição. Palavra essa empregada pelos tradutores do Evangelho, que vem do latim resurrecto, ato de ressurgir, ressurreição, renascimento, surgir de novo,
ressuscitar ou voltar à vida. Consequentemente, a acepção do vocábulo ressurreição é a que antecede, nada tendo de comum com a acepção errada, que geralmente lhe dão no sentido de que se refere exclusivamente a dar vida a um cadáver. Acepção expressa que não existe nos dicionários, como está exposto, porque esse vocábulo exprime, no sentido geral, tanto reviver um cadáver como renascer ou voltar à vida, como está plenamente confirmado nos versículos que passaremos a transcrever. O Filho do Homem deve ser entregue às mãos dos pecadores e ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Está no capítulo 24, versículo 7 do Evangelho de São Lucas. É empregado o vocábulo ressuscitar, tanto para o caso de Lázaro, como para o caso do próprio Senhor, que é diferente. No primeiro caso, ele dá vida a outro, né? Jesus ressuscitando a Lázaro, né? E no segundo, ele dá vida a si mesmo. Nesses dois casos era utilizada a mesma palavra, que era ressurreição. Vê-se também que a mesma palavra é usada no sentido material e espiritual, conforme se observa em todo o Evangelho, que tem ambas as interpretações. No versículo seguinte, acharemos que ressurreição refere-se no sentido espiritual, a renascimento no céu, mas que os mortos ressuscitam. Moisés o indicou na passagem a respeito da sarça, onde se diz que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Está no capítulo 20, versículos 37 e 38, também do Evangelho de São Lucas. Referindo-se novamente à reencarnação, renascimento ou ressurreição, no Apocalipse de São João nós encontramos: os outros mortos não viveram até que fossem cumpridos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Está no capítulo 20, versículos 5 e 6 do Apocalipse. Exprime-se terminante do Evangelho o regresso dos que desejam alcançar melhor ressurreição, entendendo-se que regressarão renascendo no mundo, com o fim de renascerem também espiritualmente, conhecendo a doutrina do Senhor, porque é aqui na terra onde devemos alcançar a unificação com Deus e não esperá-la nos céus. Então, o estudo que eu li, irmãos, está, como eu falei antes, nas duas grandes leis espirituais, no capítulo 3 da primeira parte. Então, como o professor Gatti nos mostra, o vocábulo correto seria chamar de lei dos renascimentos, né? Não lei da reencarnação, porque a reencarnação, no caso, não era utilizado na época de Jesus Cristo. Não nos impede, não há problema nenhum em chamar de reencarnação, né? Mas o professor Gatti trata a forma mais correta como sendo renascimento. E essa lei dos renascimentos, irmãos, ela era completamente aceita na época de Jesus Cristo, na época dos apóstolos, né? Ela passou a ser questionada posteriormente. Naquela época, quem discutia se existia ou não o renascimento, a reencarnação, eram os saduceus e os fariseus, né? Se nós lemos a Bíblia, nós podemos ver que existiam dois grupos de judeus, né? Existiam mais de dois grupos, mas dois principais, que eram os saduceus e os fariseus. E entre eles havia essa dúvida, né? Um grupo acreditava que existia o renascimento e o outro grupo não acreditava. Só que, como nos fala também a história universal, como nos fala o professor Gatti nas duas grandes leis espirituais, após a deturpação dessa doutrina, lá pelo século 300, como ele nos fala, né? Então, a partir desse século, a doutrina ela parou de ser ensinada da forma correta, né? Como deveria ser ensinada. Então, a partir disso, a Igreja Católica passou a realizar centenas de concílios, que eram reuniões deles, para decidir o que era certo e o que não era certo, né? O que fazia parte da doutrina católica e o que não fazia parte da doutrina católica. E aí, nesses concílios, eles passaram a cortar várias coisas que Jesus Cristo dava como verdade, em busca de moldar aquela religião deles aos seus interesses, né? O interesse do imperador.
e adequar as suas preferências. Por exemplo, lá em 553 d.C., no Concílio Ecumênico da Constantinopla, o imperador romano, que era Justiniano, e a sua esposa, que era Teodora, eles aboliram o conceito de reencarnação. Então, até o ano 500 e alguma coisa, esse vocábulo, esse renascimento, essa ideia da reencarnação era aceita pela igreja. E a partir desse ano, desse concílio, eles pararam de considerar como sendo algo verdadeiro. Então, aboliram essa ideia para que pudesse corroborar com os interesses deles. Então, é muito interessante nós conhecermos a história, né? Porque às vezes alguém nos fala que mas nunca foi falado sobre renascimento, sobre reencarnação na Bíblia. Não era assim. Então, posteriormente, após a morte de Jesus, após a morte dos apóstolos, então foi retirado dos ensinamentos da doutrina da Igreja Católica esse conceito da reencarnação. E é como eu falei antes, né? Foi para satisfazer os seus egos, satisfazer as suas preferências. Por incompreensão, né, os religiosos chegaram à conclusão que, na verdade, a reencarnação ela nunca existiu. E até hoje eles se justificam, né? Até hoje tentam justificar que não existe com base em passagens do Evangelho, interpretando as passagens de uma forma que para nós, mais uma vez, né, desse estágio evolutivo que nós estamos, já não faz mais sentido, já não condiz mais, né? Se por um acaso nós conversarmos com alguém de uma religião, um religioso, por mais que nós mostremos essas provas evangélicas que o professor Gatti nos fala, né, que nós podemos achar lendo a Bíblia, se o Senhor não der o entendimento para eles, nós podemos falar da forma mais clara possível. Acho que frequentemente todos nós passamos por isso na nossa vida, né? Nossa vida no trabalho, com os amigos, a gente vai conversar alguma coisa sobre a doutrina e por mais claro que possa parecer, aquela pessoa não consegue entender aquilo que a gente está falando, né? Porque se o Senhor não der àquela pessoa, não adianta. A gente pode tentar abrir a cabeça da pessoa, introduzir o conhecimento lá, mas se o Senhor não tiver de misericórdia com aquele servo e não der o conhecimento a ele, não tiver aquele conhecimento nele, então ele não... nada que a gente falar vai adiantar. Mas é importante que nós saibamos quais são essas provas, né? Quais são essas provas da existência dessa lei dos renascimentos. Por que nós temos que saber? Porque, como foi falado antes, a doutrina é uma ciência, né? Nós temos que conhecer no que ela se sustenta. Um cientista, que nós somos, né? Se nós estamos praticando uma ciência, estudando uma ciência, nós somos cientistas. E o cientista ele não pode aceitar uma ideia porque foi falada e acabou. Porque o irmão veio aqui e falou que existe a reencarnação, existe o renascimento, então está falado e acabou. Não. Ele tem que estudar, ele tem que conhecer onde que se fundamenta essa ideia. E aí está lá o apóstolo Paulo nos fala assim: pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, maiormente ou primeiramente naqueles que creem. Somente com essa passagem já devia ser o suficiente para nós provarmos que existe essa lei do renascimento, né? Eu vou ler novamente a passagem. Pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, primeiramente naqueles que creem. E aí a pessoa pode estar se perguntando, mas como que Deus é Salvador de todos os homens se para se salvar precisa praticar a doutrina? E aqueles que não praticaram a doutrina vão se salvar também? Né? Aí um irmão disse numa reunião há um tempo atrás, né, que a salvação ela não é um lugar que nós vamos, irmãos. Não é um outro planeta que nós vamos morar depois que nós desencarnarmos. Né? A salvação é uma consequência dessa evolução espiritual. E quando que nós começamos a alcançar essa salvação? Aqui no plano físico. Quando nós passamos a praticar essa doutrina, a partir daí nós começamos a percorrer esse caminho da salvação, né, de unificação com Deus. É esse último estágio evolutivo que nós alcançamos, né, que é a unificação com o Senhor. Então, como que todos vão se salvar? Quer dizer, então, que aquele meu vizinho que vai contra todas as leis, faz tudo de errado, não cumpre nenhum mandamento, nenhum estatuto, então quer dizer que ele também vai se salvar, né? Aí a pessoa pode se perguntar onde é que está a justiça nisso, né? Onde está a ciência nisso? E aí, por isso que
e relativo à justiça, né, o professor Ugarte nos fala, aceitamos a reencarnação como base fundamental da justiça divina. Ele fala no tema obediência a Deus como princípio. Essa reencarnação que é o que nos dá a explicação para essa justiça divina. É a explicação que nos mostra como que Deus é o Salvador de todos os homens. Né? Se não existisse a reencarnação, aquela pessoa que cometeu as maiores atrocidades, ela nunca ia conseguir alcançar a salvação. Por mais que no fim da vida ela aceitasse Jesus como seu Salvador, porque não é assim que funciona, né, irmãos? Então, Deus é o Salvador de todos os homens, primeiramente daqueles que creem. E então quer dizer, como eu falei antes, né, quer dizer que é só eu acreditar em Deus, está tudo bem já. É só eu dizer, eu acredito em Deus. E aí está tudo resolvido, eu estou salvo já. Aí está lá em Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então até mesmo os demônios creem que Deus existe, sabem que Jesus Cristo é o Salvador. Isso quer dizer o quê? Que eles vão se salvar porque eles acreditam nisso? Não, né, irmão? Nós temos que, mais uma vez, transcender aquilo que está escrito. Quando Jesus Cristo nos fala em crer, Ele não está falando em apenas dizer Deus, eu acredito em Ti, ou Jesus Cristo é o meu Salvador. Não é apenas isso. Né? Jesus mesmo esclarece. Ele fala lá no Evangelho de João. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então aquele que crê em Deus verdadeiramente, não apenas fala que acredita, ele faz as mesmas obras que Jesus Cristo fez. E quais são essas obras, né? Qual é a obra que o Senhor faz em nós? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, somente crer em Jesus Cristo, crer em Deus, não é o suficiente. Não nos salva. Né? É necessário, por Cristo, por essa vontade de Deus, fazer a vontade do Pai em todos os nossos atos, dentro do bem, né? Pela vontade de Deus. Mais uma vez, como que alguém pode se salvar sem fazer a vontade de Deus? Né? Isso contraria a ciência. Né? A pessoa chegar numa conclusão sem ter percorrido o caminho. Não tem como. Isso contraria aquilo que nos foi dito. Visto que a salvação é resultado, então, dessa experimentação, da conclusão dessa ciência. Né? Quem não cumprir esse passo a passo, praticar essa doutrina, conforme nós estamos fazendo pela vontade de Deus no nosso dia a dia, quem não cumprir não conseguirá alcançar e terá que retornar, terá que reencarnar novamente no plano físico e quantas vezes for necessário até que ele conheça essa obediência. Aí que entra a reencarnação. Aqueles que não praticarem a doutrina estão fadados a retornarem até o momento que conheça essa doutrina, e não somente conheça, mas pratique também, porque apenas conhecer nós sabemos que não é o suficiente. Nós temos que colocar em prática. Aí está lá nas duas grandes leis espirituais também no capítulo 3. É indiscutível que os homens renascem até chegar à aceitação da doutrina da obediência, porque no final todos serão salvos. Né? Assim foi com os profetas e assim foi com todos. E essa é mais uma das provas que nós podemos usar da existência da reencarnação. Paulo fala aos Hebreus, né, numa parte da carta aos Hebreus, ele fala sobre a fé dos profetas, né, e daqueles que são retratados no Antigo Testamento. Fala sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, fala de todos eles, e tantos outros. Aí ele fala assim, depois de falar sobre todos eles, né, o que cada um deles passou ou fez, e o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos,
Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio, açoite e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, e montes, e pelas covas, e cavernas da terra. E aqui vem a parte mais importante. E todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então perceba, irmãos, os profetas passaram por tudo isso que nós falamos, todas as dificuldades, e mesmo assim não alcançaram a promessa. Ou seja, nenhum dos que veio antes de Jesus Cristo alcançou a promessa. Ninguém que veio antes de Jesus Cristo se salvou. Porque essa é a promessa de Deus, essa promessa que eles não alcançaram é a salvação, é a unificação com o Senhor. Está lá na primeira carta de João 2,25. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Mas, através dos apóstolos, através dos discípulos de Jesus Cristo, os profetas puderam ser aperfeiçoados, ou seja, puderam praticar essa doutrina e alcançar essa promessa da vida eterna. Os profetas então puderam reencarnar através dos apóstolos, através dos discípulos e conhecer nosso Senhor Jesus Cristo e a sua doutrina. Por isso que ele fala ali, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que os profetas, sem nós, sem os apóstolos, sem os discípulos, não fossem aperfeiçoados. Imaginar-se que com a nossa vontade podemos salvar-nos é contrariar os ensinamentos evangélicos. Deus é o que salva. É continuar como se encontrava o povo israelita antes da vinda do Senhor, que não pôde cumprir os mandamentos e estatutos. Pois os mais perfeitos caíram na cobiça, pelo que os apóstolos nos declararam: sem nós, nem os profetas seriam aperfeiçoados. É fazer inútil a vinda do Senhor. Então, sem essa lei dos renascimentos, sem essa reencarnação, não seria possível que os profetas se salvassem, todos aqueles que viveram no Antigo Testamento. Somente através da prática da obediência que nós alcançamos essa promessa. E aí alguém pode, para querer nos contrariar, pode ler lá em Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Essa é uma das passagens que os religiosos mais utilizam para falar que não existe reencarnação. Vou ler novamente. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. E para nós é muito claro, irmão? Realmente, ao homem é dado morrer apenas uma vez, e depois disso o juízo. Mas os espíritos não, irmãos. Os espíritos, esses, nunca morrem. O corpo do irmão Marco, do irmão Fernando, quando chegar a hora, realmente aquele corpo vai perecer, Mas o espírito que habita nesses irmãos, então, esse segue a sua evolução, segue esse caminho em busca de evoluir mais, podendo ser necessário ou não reencarnar, Se aquele irmão praticou a doutrina o suficiente, que o Senhor considere suficiente para que ele não retorne mais, então ele segue o seu caminho. E é para isso que nós trabalhamos, irmãos? Nós trabalhamos no nosso dia a dia, nós estudamos pela vontade de Deus sobre essa doutrina para nós não precisarmos mais voltar a esse plano físico. Esse é um dos nossos ideais. Mas como que eu vou explicar para alguém, eu vou explicar tudo isso para alguém que não acredita na vida espiritual? Se não acredita nessa imortalidade do espírito, que o espírito, ele, apesar do meu corpo perecer, o espírito, ele continua. Enquanto, mais uma vez, o Senhor não chamar, o Senhor não der o entendimento, apesar de tantas provas, aquela pessoa não consegue compreender. Aí está lá em 1 Coríntios 15:44. Esse capítulo todo, Paulo fala sobre isso, mas eu retirei só essa parte. Semeia esse corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Para nós também é muito claro, irmãos, que essa passagem nos fala da existência de um corpo material, corpo físico que nós tocamos, e também do corpo espiritual. Mas, mais uma vez,
Por mais claro que esteja para nós, existem pessoas que, lendo isso aqui, não conseguem compreender. E aí também tem aquela prova usada pelo professor Ugarte, que ele nos fala sobre o Espírito que habitou em Moisés, que reencarnou em Elias, que reencarnou em João Batista e posteriormente também no próprio professor Ugarte. Essa é a prova mais clara, né, da existência da reencarnação. É a mais fácil para nós compreendermos. Por isso eu não vou nem entrar muito em detalhes sobre essa prova, né? É um bom assunto para outra reunião, talvez, mas eu não vou me ater a ela. E por último, nós podemos analisar ainda mais um último aspecto. Tem daquele trecho que a gente conversou antes, né? Aceitamos a reencarnação como base fundamental da justiça divina. Então, tenhamos atenção nessa passagem, irmãos. O professor Ugarte não está falando que a reencarnação é uma das bases fundamentais da doutrina, né? Não é isso que ele está falando, é base fundamental da justiça divina. Nós sabemos que princípio fundamental é obediência e negação, né? Nós não estamos querendo colocar nenhum novo princípio na doutrina. Então, a justiça, que é um atributo de Deus, um atributo da divindade, tem como uma das suas bases fundamentais a reencarnação. Princípios fundamentais é outra coisa. E aí nós podemos linkar essa questão da justiça divina com o livre-arbítrio. E lá no tema, os dois aspectos da vontade, nós podemos ver aquele trecho que o professor coloca sobre a discussão que ele teria tido com um sacerdote católico. Eu vou ler os irmãos o que ele fala. Ponhamos um exemplo para esclarecer mais este assunto. Nós não viemos por nossa vontade humana a este mundo. Viemos pela vontade de Deus. É certo? E o sacerdote respondeu: é certo. O autor: mandou-nos os dois, dando-nos liberdade para escolher um dos dois caminhos, o bem ou o mal. E o sacerdote católico respondeu: assim é. Aí o professor Gatti falou assim: o senhor pôs o exemplo, escolheu o caminho do bem. Fez-se sacerdote, depois chegou a ser bispo, arcebispo, cardeal e, por último, chegou a ser um santo. Chegou a ser o sumo pontífice. Eu escolhi o caminho do mal. Cheguei a ser o pior homem do mundo. Vem um dia do juízo final, a hora de prestar contas. E aí o sacerdote respondeu: sim, porque teríamos que comparecer ante o tribunal de Deus. E aí o autor fala assim: muito bem, somos julgados. O Senhor irá para o céu por toda a eternidade, e eu condenado aos infernos por toda a eternidade. Vamos demonstrar que absurdo é isso. Como Deus sabe de tudo, porque é onisciente, ele saberia de antemão que o Senhor, recebendo essa liberdade, ia escolher o caminho do bem, e eu ia escolher o caminho do mal. Quer dizer, que sabedor do uso que faríamos da nossa liberdade, já sabia a que fim íamos chegar. O Senhor ao céu por toda a eternidade, e eu aos infernos por toda a eternidade. O que quer dizer, de antemão, já os dois estavam sentenciados, antes de vir ao mundo, um aos céus e outro aos infernos. O que constitui um absurdo, porque seria desconhecer a justiça divina, resultante dos três atributos essenciais da onisciência, onipotência e onipresença. Não é assim. Irmãos, onde estaria, então, essa justiça de Deus em condenar esses seres por toda a eternidade ao inferno, se eles não são livres, né? Nós sabemos que o livre-arbítrio não existe. Então, se nós aceitássemos essa condenação como eterna, então Deus não seria justo. Mas, como eu falei, nós sabemos que o livre-arbítrio não existe, que todos os homens seguem um plano perfeito que foi traçado por Deus, né? Por isso que a reencarnação, ela é a base da justiça divina. Porque sem essa oportunidade de retornar ao plano físico, sem essa oportunidade de evoluir, de conhecer mais, até alcançar essa promessa, sem essa oportunidade, Deus estaria sendo injusto, né? O único justo estaria sendo injusto. Porque, sabendo do destino de todos nós, ele estaria nos condenando, né? Já que nós não somos livres, e não nos daria a oportunidade de alcançar essa salvação. Então, são muitas provas, irmãos, que nós temos para comprovar, né? E nós temos que conhecer todas elas. Pode haver diversas outras provas que eu não abordei nessa reunião, né? Os irmãos provavelmente têm
sabe outras formas de abordar esse tema, mas é por isso que é importante nós lermos, nós estudarmos essa doutrina de uma forma crítica, de uma forma científica, buscando conectar sempre os assuntos, porque nós podemos estar lendo uma passagem sobre um determinado assunto e lembrarmos sobre outro assunto que também se conecta àquele, né? Pela vontade de Deus, é claro, né? Uma conclusão sobre outro assunto que nós nem estávamos pensando. Então, que o Senhor continue nos amparando, nos orientando nesse caminho de retorno à sua casa celestial, até que nós possamos alcançar aquela promessa que Ele nos fala. Ao vencedor falo-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei-me com meu Pai no seu trono. Então eu dou graças a Deus por ter tido a oportunidade de falar aos irmãos mais uma vez, né? Fazia um bom tempo que eu não vinha fazer essa visita aos irmãos, então por isso eu dou graças a Deus. Deixo um abraço também dos irmãos lá do Templo Santo Estevão de Porto Alegre, a todos os irmãos aqui da comunidade. E pela vontade de Deus eu passo a palavra ao irmão Marco para que dê continuidade à nossa reunião. Que Deus seja conosco. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós. Bem, o que ouvimos até agora, já poderíamos encerrar por hoje, mas sempre é bom a gente ouvir os irmãos, né, sobre os estudos que são realizados, porque nos fazem também trabalhar. O irmão Fernando abriu a reunião exatamente dizendo isso, que nós temos que trabalhar. E o trabalhar é exatamente exercitar os nossos pensamentos, as nossas mentes, de verificarmos se tudo aquilo que ouvimos está dentro dos nossos conhecimentos ou até às vezes uma grande verdade. E isso é que faz o cristão primitivo, é isso que faz os obedientes a Deus. Nós temos que ser curiosos, nós temos que ser aqueles seres que buscam reconhecer e buscar a conhecer essa verdade. E isso se dá, então, através desses estudos, através das nossas presenças, através das nossas reuniões, de tudo aquilo que nós participamos, de tudo aquilo, todo o tempo esse que a gente destina, que ainda é espiritualmente falando muito pouco, dentro do período de 24 horas, mas que a gente, nesse período, nessa 1 hora que a gente passa, durante nossos dias, nas nossas casas, aquela hora que nós estamos em oração, a gente consiga nos compenetrarmos lá no nosso interno, buscar o Cristo no seu interno, é isso que a gente tem que buscar. E quando assim a gente faz, as coisas se mostram, as coisas aparecem, as coisas ficam mais visíveis à nossa mente, né? O irmão Guilherme, quando estava falando, né, no concílio de Constantinopla, né, sobre a reencarnação, naquele período, até aquele período ali, então se acreditava na lei reencarnatória. E essa lei eles sabiam muito bem que dizia assim, que eles vinham ainda derivados lá da lei de Damião, que aqui se faz, aqui se paga. Eles tinham essa noção disso, eles tinham bem essa noção disso. Então esse casal, esse imperador com essa sua esposa, teve uma fofoca aqui entre nós. Tiveram um problema entre eles não podiam ter aquele casamento. E essa senhora sabia que numa próxima encarnação, se ela fizesse isso, ela seria castigada. Então, como se pudesse, né, para a gente ver a que ponto chega a mentalidade material humana. Então ela quis resolver o problema dela em outra vida, porque ela sabia que viria de novo, resolvendo agora, vamos tirar essa lei, e não aconteceu nada. Como se para Deus fosse para dizer assim, ó Deus, apaga isso que não... E fizeram isso, e não só isso, né? Dentro de todos esses concílios, todas essas coisas, fizeram tanta modificação que para a sua benignidade, né? Queria resolver os problemas deles, como materiais foram, ignorando completamente a lei, passando por cima da lei. E nós sabemos que isso não existe. E eles, dentro daquela ignorância ainda que estavam, acharam que tinha resolvido. Não gostaria eu de ser esse espírito quando chegou lá na hora de conversar com Deus.
Porque realmente essas coisas, Deus tem o controle sobre as coisas. O irmão Guilherme falou, Ele sabe tudo o que nós passamos. Hoje nós estamos reunidos aqui, por que nós estamos reunidos? Porque a gente vê em tanta reencarnação, tanta coisa que nós já passamos nessas nossas vidas. Hoje nós temos esse nome, mas os nossos espíritos já se evoluíram tanto que poderemos, então, vir o irmão Guilherme, ouvir eu, ouvir o irmão Fernando e falar alguma coisa que para nós até parece, pô, mas isso aí é tão natural. Mas como falou o Guilherme, vai falar além dessas quatro paredes aí sobre essas coisas. Mas que para nós é normal, para nós é uma coisa que já está no nosso interno. Será porque a gente já estudou tanto? Com certeza sim. Nesse plano, nesse plano físico atual, provavelmente não. A gente foi preparado para que chegue no momento oportuno, a gente escutasse, ouvisse isso e reconhecesse isso como uma grande verdade. E que isso nós colocamos na nossa vida. Então, fomos preparados. Se nós fomos preparados por Deus até chegar esse momento de nós reconhecermos o poder dele em nossas vidas, falamos isso na quinta-feira, isso nos traz uma responsabilidade muito grande como obedientes a Deus, pois nós já temos esse conhecimento e nós temos que colocá-lo em prática em todos os momentos da nossa vida. Essa responsabilidade é nós não aceitarmos mais outras verdades e sim procurarmos cativar em nós, buscar em nós e efetivar a nossa verdade como se fosse uma cauterização dessa verdade na nossa vida, que ela é imutável. Isso é uma verdade imutável. Isso é um ensinamento que não se muda mais. Até o presente momento, provavelmente a gente ainda tinha dúvidas, presente momento que eu vou dizer, nessa vida, né? E nós recebemos isso hoje com uma forma tão tranquila, e não só no assunto da reencarnação, que não existe um princípio mais sublime de nós mostrarmos a justiça divina, se não é através da reencarnação. Tem tantos exemplos, né? O irmão não citou, tanto que a gente passa no nosso mundo, que a gente vê pessoas com deficiências, pessoas que nascem mortas, pessoas que nascem cegas, pessoas que nascem com problema, e a gente fica, e a humanidade às vezes se revolta com isso, né? Tem uma passagem bíblica também que diz assim, quando sempre gosta de dizer, veio um casal com seu filho lá, e os apóstolos, que ele era cego, né, de nascença, né? E os apóstolos dizem, quem pecou, Senhor? Foi a criança ou seus pais? Porque aí realmente gira em torno da reencarnação, gira em torno então dessa provação divina. Jesus Cristo disse assim, não, nem seus pais, nem essa criança. Ele veio assim para me provar o poder, para que fosse provado o poder de Deus. E naquele momento ele curou a criança. E isso se dá. Então, às vezes, nós não temos esse poder ainda, né? Mas a gente tem o poder do reconhecimento. Então, se nós vemos que acontece isso aqui, provavelmente, provável não, com certeza, aquela pessoa tem que passar por aquilo. É o seu estágio evolutivo. Quantos de nós já passamos por tudo isso? Com certeza, a gente às vezes condena os assassinos, condena tanta coisa aí, que provavelmente, meus irmãos, infelizmente é uma verdade, nós já fizemos isso em outras vidas. Nós já tivemos essas consequências e já aprendemos. Essa é a gratidão. Então essa é a justiça de Deus. Ó, meu amigo, vai lá agora, vai e não faz mais isso. E a diferença de nós hoje, como obedientes, é que a gente não tem mais medo de praticar essas coisas, porque não deve mais passar na nossa mente isso. Isso, baseado em cima dos 10 mandamentos, nós já levamos essa tranquilidade de não precisarmos mais passar por isso, mas temos a responsabilidade de chegarmos lá, quando nós tiver aqui dito prestar conta, é de que nós sabíamos disso e o que nós fizemos com essa doutrina. O que nós fizemos com todo esse aprendizado que a gente teve aqui para a gente se desenvolver, para a gente desenvolver o próximo, para a gente desenvolver a comunidade que te cerca. Isso é cobrado do cristão primitivo, por obediente a Deus. É essa exteriorização da doutrina. E não precisa ser com palavras, não precisa ser, mas com atos, com ações que nós vamos, então, espargindo esse conhecimento, essa luz divina que há em nós,
Nós temos essa luz divina, essa luz brilha em nós. E a gente consegue espargir, então, esses ensinamentos através dos nossos atos. Esses são simples, né? São simples. Todos os nossos atos, a irmã Nívia gosta de falar, dar o bom dia para uma pessoa de manhã cedo, de dar boa noite, de cumprimentar as pessoas, de não se deixar levar por pensamentos e por sugestões que tanto hoje em dia... Nós nunca tivemos tanta informação na vida, meu irmão. Olha, a humanidade tem informação, pega um telefone aí, hoje a gente pega, olha, informação de tudo quanto é lado, verdadeira ou mentirosa, mas é informação. E isso está fazendo, a única coisa boa que eu vejo nisso, que está nos aprendendo, nos ensinando a nós digerir isso e começar a separar o que é o joio e o que é o trigo. A gente está começando a aprender a discernir, porque a doutrina é de discernimento. A doutrina é de compreensão. Então, essas coisas que nos vêm, às vezes vêm sutis, às vezes vem um filho teu dizer, pai, tu viu que aconteceu isso? Tá? E se tu entra num pensamento igual, tu cai no mesmo pensamento. E é nesse momento que a gente tem que ter, então, a noção das coisas que são verdadeiramente verdadeiras. Desculpa Mas aí nós vamos compreendendo, então, através desse discernimento. Ora, não é bem assim. Quem sabe que tu pensa dessa forma? Quem sabe que tu age dessa forma? Será que tu já agiu? Vamos falar um caso bem específico, a humanidade, né? Como um todo, assim, todo o mundo como um geral. A gente pergunta para qualquer governante assim, tu quer guerra? Ele vai dizer, não, eu quero paz. Sempre vão querer paz. Mas e as atitudes? Buscam a guerra. No primeiro conflito, no primeiro pisar de pé, se rebelam, se revoltam e querem mostrar o seu poderio, né, material. Né? Porque espiritualmente vai ser difícil para esse espírito, quando chegar, de demonstrar determinadas verdades que ele tinha aqui na Terra como tal e que verdadeiramente não eram. Né? Então, as guerras são exatamente um exemplo disso. Se Jesus quis dizer assim, amar é o próximo. Se alguém te pedir que te tire o casaco, dê também a roupa, mais outro vestimento. Se alguém quiser que ande com uma quadra, ande com ele 2 quadras. Isso tudo é ensinamento, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia, não precisamos ir longe, está todos os ensinamentos aqui. Amai por os que vos perseguem. Pô, que dificuldade é essa de não conseguir compreender isso, de não conseguir entender isso, de ser rebelde das coisas de Deus. E o ensinamento de Jesus Cristo está aqui, as minhas palavras prevalecerão. Isso ele disse aí, está bem claro, e vai até o final, e nós estamos passando por isso. Estamos num momento o professor fala ali, né? Final de ciclo, e essas coisas que estão acontecendo, não devem nos assustar, né? Não devem nos assustar. Mas nós temos que estar precavidos, porque não pensem que nós não vamos ter os respingos dessas situações. E vamos ter que estar muito fortes espiritualmente para receber isso, e ainda, além de receber, saber receber isso. E como nós vamos compreender isso? Então, por isso que eu voltei no negócio da internet, das informações. Porque a gente tem que aprender a receber essas coisas e saber combater lá no nascedor essas coisas, para que não se criem minhocas na nossa cabeça, não se criem, né, como é que venha pensamentos, venham nos montes, mas que não criem ninhos, que não fiquem por nós, que a gente saiba rechaçar. Esse pensamento não é de Deus, esse não me convém, tira fora. Esse pensamento me convém, vou praticar, como falou o irmão Guilherme, a prática. Isso é que nos importa, é isso que nós devemos buscar. É aprender a praticar a doutrina e colocar ela diariamente em nossas vidas. E em muito a nossa vida vai ser facilitada. Porque esse discernimento nós vamos adquirindo porque não é nosso. É através do Espírito do Cristo que age em nós. Por isso que há diversos estados de consciência, diversos conhecimentos. Mas todos eles são divinos. Todos eles são criados por Deus, dentro da condição de cada um. E nós, pela graça de Deus, é por isso que eu falo da reencarnação, para nós hoje, isso já não nos serve mais. Para nós hoje, nós estamos aprendendo as coisas que nos acontecem como um aprendizado, não como um castigo. Porque Deus não castiga ninguém. Como é que Deus vai castigar a criatura dele? Como é que Deus... Aí a gente vai olhar no Antigo Testamento, os irmãos vão dizer, pô, mas
Tem tanta coisa no Antigo Testamento, mas para aquela condição, nós temos que ver e reconhecer que dentro daquela condição anterior lá que eles precisavam ouvir isso. Senão não iam conseguir se corrigir. Para hoje não é preciso mais. Então por isso que às vezes a gente fala assim, vamos puxar mais para o Novo Testamento, porque o Antigo era antes do nosso Jesus Cristo e foi para aquelas pessoas. Tinha que ser criada a lei de Moisés para que eles não fizessem tanta bobagem, tanta besteira como faziam. E continuaram fazendo, mesmo com lei, continuaram fazendo, e mesmo depois elas continuaram. E para nós hoje, graças a Deus, não serve mais. E nós temos esse discernimento, esse amparo, é um amparo divino. Essa é a graça de Deus para conosco. Que nós estamos, então, entrando na harmonia da criação. Então, tudo para nós é harmônico. Ah, está acontecendo isso? Graças a Deus. Porque essa é uma vontade de Deus e nós vamos estar em harmonia com ela, porque não tem como ser diferente. Deus não vai mudar o seu plano. O plano está traçado. Eu agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade de falar aos irmãos também. Faz tempo que não vinha. E deixo aqui um abraço dos irmãos do Templo de São Marcos, também de São Leopoldo, a todos os irmãos que são sempre prontos a recebê-los lá, de braços abertos pela vontade de Deus. E retorno a palavra para o irmão Fernando, pela vontade. Damos graças a Deus aquilo que nos foi dado ao ouvir nessa oportunidade, reconhecendo que as palavras que são ditas de acordo com a doutrina da obediência à vontade de Deus, não são palavras de homens, nem de espíritos de homens, mas do próprio Cristo que opera em cada um daqueles que Ele escolhe para trabalhar, em cada um daqueles que Ele escolhe para praticar essa obediência. E nós temos que ter essa confiança. Se nós estamos aqui, é porque Ele nos escolheu para hoje estarmos aqui. Então aproveitemos essa oportunidade. Levemos para os nossos lares essas informações que nos foram trazidas. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir as duas grandes leis espirituais. Vamos buscar os artigos do professor Ugarte que estão no livro Vida e Legado. Vamos estudar, vamos comparar. É verdade realmente isso que os irmãos falaram? Está aqui, o professor fala exatamente assim. Assim a gente vai estudando, assim a gente vai adquirindo conhecimento. E quanto mais conhecimento por Cristo nós recebermos, mais fácil vai ser de praticar a obediência no nosso dia a dia. Porque como nós vamos praticar algo que a gente não conhece ainda? Se nós não conhecemos a obediência, como é que nós vamos praticar a obediência? Mas eu conheço, eu sei, eu aprendi as práticas quando era pequeno e eu aprendi a orar o Pai Nosso. Ótimo! Esse é o primeiro passo. Só que nós temos que dar o segundo passo. Porque uma caminhada é feita de vários passos e não de um passo só. O primeiro passo é muito importante, ou melhor, acredito que seja até o mais importante, porque é ele que começa a caminhada. Sem o primeiro passo, ninguém começa uma caminhada. Mas o segundo é importante, o terceiro é importante. E quanto mais nós caminhamos, mais próximos da glória de Deus nós ficamos. Então, levemos aos nossos lares essas informações, vamos estudar e vamos, acima de tudo, colocar em prática essa obediência. Eu peço aos irmãos, então, que pela vontade de Deus se coloquem de pé para que façamos a nossa invocação. Nós estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, tendo fé nas suas palavras quando disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E nós temos fé, mais do que fé, a certeza que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, está presente entre nós e está em nós. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, graças te damos, Senhor, de estarmos mais uma vez reunidos em teu santo nome. E te rogamos, Senhor, que nos perdoe de todas as nossas imperfeições e nos ilumines com o teu Espírito Santo. Prepara-nos, Senhor, para recebermos a tua santa manifestação espiritual, que comprova a veracidade da tua doutrina restaurada nesses dias na terra.
Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aqueles que puderem, ajoelhem pela vontade de Deus. De joelhos, Senhor, diante da majestade do Teu poder, nós te suplicamos neste momento. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, afasta de nossos lares, e de onde quer que estejamos, todos os espíritos e pensamentos que não nos convêm, fazendo com que nos acompanhem somente os Teus santos anjos de luz, aqueles que na terra fizeram a Tua santa vontade dentro de Teus santos mandamentos e estatutos. E hoje são contigo, Pai, um só Espírito na Tua eterna glória. Teus santos servos, apóstolos e profetas no Espírito, que chegaram por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo até Ti. Ampara, Senhor e Pai bendito, aos Teus servos que estão necessitados, material ou espiritualmente. Em especial, Senhor, te suplicamos por aqueles que pedem por sua saúde. Tu és poderoso e misericordioso, Pai, e sabes das necessidades de cada um de Teus servos. Dá, Senhor, a cada um conforme for da Tua vontade. Pai Santo, Pai bendito, te suplicamos neste momento, Senhor, que afaste da terra o poder do anticristo, para que a Tua verdadeira doutrina possa se propagar em todas as direções em busca de Teus eleitos e inscritos no livro da vida. E por fim, Pai, te suplicamos pelos governos da terra e pelas pessoas postas em dignidade, e principalmente, Senhor, pelos governos deste país, para que governe com justiça e equidade e haja paz entre todos nós, proporcionando ambiente favorável para a difusão e pregação da santa doutrina da obediência à vontade de Deus. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. de pé pela vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. Os irmãos que não sabem, eu acredito que o irmão Gervásio tenha avisado a todos, mas o irmão Gervásio está em viagem. Pista Gaúcha, Palmitinho e Pinheirinho do Vale, para a reunião que está completando agora 1 ano, né, em Pinheirinho do Vale, da reabertura do ponto de pregação lá. Nós estamos aqui hoje a pedido do irmão para representá-lo. Que na verdade, muito antes da fundação do mundo, esse dia já estava determinado que seria assim. E assim nós temos que pensar sempre em todas as nossas atos, nossos pensamentos, que as coisas acontecem muitas vezes aparentemente, como é o caso, de alguém nos ter pedido. Mas isso é só a causa secundária, porque a causa primária reside em Deus. Então foi a vontade de Deus que mandou o irmão Gervásio a Palmitinho, foi a vontade de Deus que nos enviou para falar nessa oportunidade. Se algum irmão ou irmã teve a graça de ver ou ouvir espiritualmente ou quiser dar algum testemunho, tem a palavra pela vontade de Deus. Ninguém deseja falar? Se
ninguém deseja falar, então vamos todos de pé pela vontade de Deus fazer o encerramento da nossa reunião. Mais uma vez, Senhor e Pai nosso, graças te damos porque foi do teu agrado nos haver aqui reunidos hoje. Despede-nos, Pai, na tua santa paz. Reconforta-nos, Senhor, no teu santo espírito de obediência. Ampara-nos, orienta-nos e ilumina-nos. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai onipotente, e por sua santa vontade, declaro encerrada a nossa reunião espiritual dessa noite. Que Deus esteja conosco agora e sempre, por todos os ciclos dos ciclos. Amém.